Shalom, shalom! Tudo bem com vocês? Louvado seja Deus! Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós não gravamos live, estou aqui através deste vídeo para trazer ensino da parte de Deus para você que participa do grupo Propósito de Rompimento, Rompendo em Vida, e também para você, querido amigo, querida amiga, querido irmão em Cristo, homem e mulher de Deus, que participa da família APN Church aqui no canal do YouTube. Deixe seu like agora, por favor, te peço. Vá compartilhando geral no nome do Senhor Jesus Cristo e comenta aí embaixo. Vou ficar até o final para a glória de Deus. O Senhor, Ele está liberando coisas tremendas neste tempo. Então, nós não podemos nos distrair. Precisamos estar concentrados naquilo que Ele está fazendo aqui na terra, naquilo que Ele está liberando sobre o seu povo, sobre a sua igreja, para que subamos de nível e níveis, para que nós possamos mergulhar em águas mais profundas do amor do Senhor, para que nós possamos compreender a largura e a profundidade do amor dele por cada um de nós e assim manifestar por onde formos. Então eu te convido, eu te convoco a vir comigo no nome de Jesus. Hoje eu quero transmitir o ensino, a revelação através da vida de Jesus. Nós vamos aprender a orar com Jesus e aprender a orar através dos ensinos, dos ensinamentos que Jesus nos deixou registrados na sua palavra. Amém? Primeiramente eu quero recordar, tá bom, aquilo que foi ensinado no primeiro ciclo, que a oração ela é uma arma espiritual, é uma arma de primeiro nível, é uma arma muito poderosa. Através da oração nós conquistamos muitas coisas. Através da oração nós conquistamos coisas tremendas, coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais. Através da oração nós temos maior comunhão, maior relacionamento e assim podemos ter maior intimidade com Deus. E sendo íntimos de Deus, nós temos acesso a coisas mais profundas, a coisas maiores em Deus. Amém? Porque os segredos do Senhor são para aqueles que o buscam. Pai, Ele libera de coisas maiores, de coisas melhores para filhos que estão alcançando maturidade. Então, esta é a oração, esta é a primeira arma espiritual que nós precisamos entender, nós precisamos praticar para que nós rompamos, para que nós vivamos uma vida abundante aqui na terra como nos céus. Amém? Eu quero te convidar a prestar atenção neste texto, Efésios capítulo 2. Nós vamos ler do verso 19 ao 22. Glória a Jesus. A palavra do Senhor diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos com os santos e da família de Deus, e sois edificados sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a habitação de Deus através do Espírito. A palavra de Deus aqui nos relata que quando nós nascemos de novo, quando nós passamos a integrar a família de Deus, nos tornando membros desta família, através de Cristo Jesus, quando nós reconhecemos que Ele é o Senhor e o Salvador, o único Senhor e Salvador das nossas vidas, nós vamos sendo edificados, ou seja, nós vamos recebendo crescimento a partir de um fundamento. E esse fundamento é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E sobre este fundamento nós vamos sendo edificados, vamos crescendo, até nos tornarmos um edifício. Aqui o apóstolo Paulo usa o símbolo de um prédio, um edifício de Deus. Ou seja, nós vamos nos tornando morada de Deus, casa de Deus, vamos nos tornando filhos maduros de Deus. Amém? Então nós precisamos estar atentos
ao ensinamento dos apóstolos e dos profetas, estes que estão descritos nas Sagradas Escrituras. E como um apóstolo do reino de Deus, eu venho trazendo, tá bom, estes fundamentos, estes ensinos. E desta vez, fundamentos sobre a oração. Efésios capítulo 4, do verso 11 ao 14, diz assim, ó: E ele mesmo deu, quem? Jesus, alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores, ou mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças, atiradas para lá e para cá e carregadas por todo vento de doutrina ou de ensino, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Então é papel do apóstolo, do profeta, do mestre, do evangelista e do pastor trazer ensinamento fundamental. Os ensinamentos que os profetas e os apóstolos deixaram, que Cristo transmitiu a eles e eles deixaram registrados para nós aqui nas Sagradas Escrituras. E essa responsabilidade está sobre estes que já mencionei. E o objetivo pelo qual este ensino, este fundamento, ele é estabelecido, ele é transmitido, é para que a Igreja de Jesus, os membros deste corpo, os integrantes da família de Deus, eles cresçam até alcançarem a estatura de Jesus Cristo, que é o homem perfeito, à medida de um filho maduro de Deus. Amém? Para que não sejamos mais enganados, para que o povo de Deus não seja mais enganado por homens astuciosos, que ficam arrebanhando estes através de mentiras, de ensinos falsos, ensinos heréticos, que não estão nas Sagradas Escrituras, através de mentiras misturadas com um pouco de verdade. Então é importante que nós despertemos para isso e que cada membro do corpo de Cristo, cada cristão, ele tenha o entendimento que ele deve ter acesso às Escrituras, lendo ela, meditando nela, orando ela no secreto, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o pastor, o profeta, o mestre, o evangelista e o apóstolo, eles precisam estarem transmitindo isso, esse DNA ao povo de Deus. É exatamente isto que eu estou a fazer aqui, tá bom? Neste segundo ciclo do propósito de rompimento. Se você deseja entrar, eu vou deixar aqui embaixo o link do grupo para você entrar. Tudo bem organizadinho, ninguém fica falando continuamente ali não, tá bom? Só o administrador ou os administradores ali enviam mensagens, ok? De tempos em tempos nós abrimos o grupo quando há algo importante, mas logo fechamos e ali transmitimos todo o ensino, passamos todos os detalhes e é muito bênção. O primeiro ciclo foi extraordinário e esse segundo ciclo será ainda melhor para a glória de Deus. Amém? Jesus, ele nos demonstrou através da sua vida como nós devemos orar. Nós precisamos aprender olhando para Jesus, olhando para a vida de oração de Jesus. Em Marcos capítulo 6, do verso 45 ao 46, a palavra de Deus diz: E imediatamente Jesus obrigou seus discípulos a entrar no barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. 46. E tendo-os despedido, ele foi ao monte para orar. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, ele havia acabado de multiplicar pães e peixes, alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Mais de 5.000 pessoas. Então, imagine o alvoroço. Ele havia multiplicado 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas, alimentado 5.000 pessoas e haviam sobrado 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixes. Que coisa extraordinária, todo mundo estava aleluiado, todo mundo estava satisfeito, todo mundo estava feliz, inclusive os discípulos. Mas Jesus não ficou empolgado com aquilo, ele sabia que aquilo era somente a honra que o Pai estava dando a ele, daquilo que ele cultivava no lugar secreto de oração.
Logo, ele dispensou os discípulos, dispensou as multidões e entrou, subiu ao monte para orar. Entrou no lugar secreto para orar. E ali esteve a madrugada com Deus em oração. Da mesma forma, nós devemos estar dispensando pessoas. Devemos estar com pessoas, sim, mas devemos dispensar elas para ter um momento a sós com Deus em oração. Amém? No nome de Jesus, o Rei da Glória. Lucas capítulo 6, verso 12 e 13. A palavra de Deus diz: E aconteceu que naqueles dias ele, Jesus, subiu ao monte para orar, e ele passou a noite toda orando a Deus. E quando já era dia, ele chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Jesus, ele orava e orava muito, né? A madrugada inteira, imagine, ele orou a noite inteira, passou a noite inteira em oração. E esta oração foi uma oração muito específica. Ele estava orando, buscando orientação de Deus sobre quais homens, quais discípulos ele deveria chamar para estar junto com ele, se relacionando com ele, aprendendo dele e depois sendo enviados por eles. Esses discípulos, depois desse processo, seriam chamados ou enviados como apóstolos. Amém? Os discípulos são chamados a terem relacionamento e intimidade com Jesus e depois são enviados para fazerem a sua obra. Antes de Jesus escolher tomar essa decisão muito importante, ele entrou no lugar de oração e ali esteve a noite inteira orando a Deus. Da mesma forma, nós, antes de tomarmos qualquer decisão, nós devemos entrar no lugar de oração. Nós devemos falar e ouvir de Deus. Deus soprou, por meio do Espírito Santo, os nomes de cada um de 12 discípulos que Jesus deveria chamar, convocar para estar com ele. Da mesma forma, nós devemos entrar no lugar secreto de oração, falar com Deus e aguardar o seu soprar, aguardar a sua direção, a sua orientação. Tenho certeza que quando nós começamos a fazer isso, a nossa vida, ela vira do avesso, passa a ser muito melhor, passamos a cometer menos erros ou até erros nenhum, porque Deus, ele sabe de todas as coisas e nós temos que ter intimidade com ele para poder ouvi-lo. Amém? Jesus demonstrou que antes de tomarmos decisões importantes é necessário que oremos. Marcos capítulo 9, do verso 2 ao 10. Glória a Jesus. Diz a palavra do Senhor: E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os conduziu à parte a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E ali apareceu-lhes Elias com Moisés, e eles falavam com Jesus. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Deixa-nos fazer aqui 3 tabernáculos, ou 3 tendas. Um para ti, um para Moisés e um para Elias. Porque ele não sabia o que dizer, pois eles estavam grandemente atemorizados. E formou-se uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de repente eles, olhando ao redor, não viram mais nenhum homem, senão só a Jesus. E enquanto eles desciam do monte, Jesus ordenou-lhes que a nenhum homem contassem as coisas que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Amém? Glória a Deus. Vamos ler mais um versículo 10. E eles guardaram o que foi dito entre si, perguntando uns aos outros o que significava ressuscitar dentre os mortos. Aqui nós vemos claramente que Jesus, ele não ia orar com todo mundo. Ele não chamava a multidão para orar. Ele não chamava todos os 12 para orar. Ele separava. Ele separou três famintos: Pedro, Tiago e João, para estarem ali com ele. Jesus também demonstrou para nós que a oração, o momento de oração não é um momento chato, monótono, né? Entediante, mas sim um momento maravilhoso para termos experiências com Deus. Ali Jesus, ele revelou exatamente como ele é, né? Ele
se transfigurou, ele mostrou ali o seu corpo glorificado para estes 3 discípulos, de maneira que as suas vestes resplandeciam brancas, mais do que a neve, mais do que uma veste que um lavadeiro havia lavado. Amém? Momento de oração, momento para ter experiências sobrenaturais com Deus. Né? É um momento em que Deus ele vem com a sua nuvem, ele vem, o Espírito Santo vem, o poder de Deus ele nos envolve, e ali nós permanecemos em uma atmosfera de paz, de alegria, de felicidade, ouvimos Deus falar conosco. Deus nos dá sonhos, amém? Não é só ficar falando feito papagaio, não, é também ficar em silêncio para ouvir. Jesus recebeu a visitação de homens de Deus, né, que já haviam sido levados para estar juntamente com Deus, Moisés e Elias. E ali, esses dois transmitiam revelações, ensinos para Jesus. Falavam acerca de coisas que iriam acontecer. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. São experiências que não ficaram somente para Jesus. Jesus demonstrou que é para nós também. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. E algo que Jesus nos ensinou aqui também é a guardar segredo. Quando ele pediu para estes 3 discípulos não contarem a ninguém até que ele morresse e ressuscitasse, ele demonstra que as experiências que nós temos na intimidade com ele não deve ser contado para todo mundo. Nós não devemos contar para todos. Primeiro, vão achar que a gente é maluco. Segundo, vão gerar algum sentimento que podem bloquear de recebermos essa experiência. Por exemplo, a inveja. Puxa, ele tem e eu não tenho? Ela tem e eu não tenho? Né? Eu também não quero que ela tenha. Também não quero que ele tenha mais. E aí fica cada vez menor. Intimidade você não abre para todo mundo. Amém? Então devemos entrar no lugar de oração, cientes de que entramos para ter relacionamento com Deus e ele ter experiências maravilhosas. E que não devemos contar para todo mundo. Jesus nos ensinou isso. Amém? Lucas 9, 28. Diz a palavra do Senhor. E aconteceu que quase 8 dias depois destes dizeres, ele tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. É o mesmo episódio, só que relatado por um outro evangelho, tá bom? Pelo evangelho segundo Lucas. E aqui claramente está dizendo que Jesus subiu ao monte com estes 3 discípulos para orar. Marcos capítulo 14, do 32 ao 42. Diz a palavra do Senhor. E eles foram a um lugar chamado Getsêmani, e ele disse a seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu oro. E ele tomou consigo Pedro e Tiago e João, e começou a ficar aflito e profundamente abatido. E ele disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai, ou seja, e orem. E ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se possível, passasse dele aquela hora. E ele disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele, voltando, encontrou-os dormindo e disse-lhe a Pedro: Simão, tu dormes? Não podes orar nem ao menos 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se de novo e orou, dizendo as mesmas palavras. E retornando, encontrou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados, e não souberam o que lhe responder. E ele voltava pela 3ª vez e disse-lhes: dormi ainda e descansais? Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem é traído pelas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos-nos, eis que é chegado aquele que me trai. Amém? Glória a Deus. Esse texto é poderoso. Jesus aqui nos demonstra que em momentos de aflições, em momentos de ansiedade, em momentos de tristeza profunda, em momentos que nós sentimos que algo está para acontecer, algo ruim está para acontecer, nós devemos também orar.
Não devemos ficar, vai acontecer algo, reclamando, resmungando, murmurando. Não, nós devemos entrar em oração. Jesus, sabendo que estava prestes a ser traído, preste atenção, prestes a ser traído por um dos seus discípulos, prestes a ser entregue para morrer, ele entrou no lugar secreto de oração. Ele foi com seus 11 discípulos, mas separou os três lá, chapados, João, Pedro e Tiago, um pouco mais à frente, e ele ficou um pouco mais adiante ali, orando. E ele orava pedindo que a vontade do Pai fosse feita, mas ele manifestava a sua vontade. Ele dizia que não queria passar por aquilo, mas ele preferia a vontade de Deus. É o que nós devemos sempre preferir, a vontade de Deus, porque até quando as coisas aparentemente ruins acontecem conosco, é porque o Pai está nos trazendo coisas melhores. Preste muita atenção nisso. Parece aos nossos olhos ruins, mas aquilo está gerando algo muito poderoso que é para a eternidade. A morte de Jesus gerou salvação para todo aquele que crê. Olha que coisa maravilhosa. Então, coisas ruins que às vezes Deus permite que passemos, está gerando coisas maravilhosas, não somente para nós, mas para outros através de nós. Então isso é maravilhoso demais. Outra coisa que Jesus demonstrou aqui é que o tempo de oração, ele não deve ser pouco não, deve ser muito, né? Aqui Jesus ele orou 3 horas. A cada 1 hora ele voltava com seus discípulos para ver se eles estavam orando mesmo. Na primeira, ele já encontrou eles dormindo, na primeira hora, na primeira 1 hora. Já falou com ele: Simão, tu dormes? Não pode orar comigo pelo menos 1 hora? E eles estavam muito cansados. Depois ele voltou, Jesus, para orar de novo. Depois de 1 hora, voltou e encontrou eles dormindo. De maneira que eles não conseguiam mais nem se justificar de tão exaustos, de tão sonolentos que eles estavam. Jesus voltou de novo para orar, orou mais 1 hora, e quando voltou encontrou eles dormindo e disse: já basta, vamos embora, porque o traidor já está chegando. Ele vem aí e vem trazendo toda a galera. Amém? E há algo mais também que Jesus nos demonstrou, que nós devemos orar, devemos vigiar e orar. Devemos estar atentos e estar em oração. Por quê? A carne ela é fraca, o espírito está pronto. O espírito quer as coisas de Deus, mas a carne quer as coisas da carne, quer as coisas dessa terra. Então nós devemos estar vigiando para não estar cedendo às vontades da carne, mas sim à vontade do Espírito, no nome de Jesus. A vontade do Espírito Santo de Deus vai ser sempre a vontade de Deus. A vontade da nossa carne sempre vai ser de pecar. Então devemos vigiar e orar em todo o tempo, no nome de Jesus. Então, estas são as coisas que Jesus nos demonstrou. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero fechar esse vídeo aqui, este ensino, esta revelação, no nome de Jesus, falando acerca daquilo que Jesus nos ensinou acerca da oração. Lá em Mateus 6, do verso 5 ao 15, eu não vou ler para não ficar tão longo, Jesus ele nos demonstra coisas tremendas. Deixa eu te mostrar aqui. Mateus capítulo 6, do 5 ao 15. Já aqui no verso 5, Jesus nos ensina que nós não devemos ser como os fariseus, hipócritas. Nós não devemos orar com hipocrisia, tá? Não devemos orar para aparecer, para aparentar sermos espirituais. Não devemos orar buscando aparentar algo, chamar a atenção das pessoas. Devemos orar buscando realmente nos aparecer para Deus, chamar a atenção de Deus e não das pessoas. Amém? É por isso que no verso 6 o Senhor nos ensina que existe um lugar de oração. É um lugar secreto, onde só você e Deus, eu e Deus, nós e Deus nos encontramos. Jesus ele demonstrou isso na sua vida. Quando ele ia para os montes, quando ele ia para o jardim, no Getsemane. Amém? Da mesma forma nós devemos ter o nosso lugar secreto, que pode ser um quarto, pode ser um banheiro, pode ser um canto do quarto, tá? Mas é um lugar onde você se reserva, que nós nos reservamos para estar em oração, falando com Deus, buscando Ele.
Amém? Algo também que o Senhor nos ensinou sobre a oração aqui em Mateus 6, está lá no verso 8, que nós não devemos, está no verso 7 e 8, que nós não devemos ficar com vãs repetições, repetindo a mesma coisa, como se não confiássemos naquilo que o Pai tem para nós. Nós não devemos orar como se Deus fosse alguém distante, não um pai, alguém pessoal. Amém? Nós devemos buscá-lo, orar a Ele, sabendo que Ele é um ser, uma pessoa, um ser pessoal, que busca se relacionar conosco e quer ser íntimo nosso. Amém? Nós devemos orar na certeza de que antes das palavras virem à nossa boca, Deus, o Pai, Ele já sabe. Então nós não precisamos ficar repetindo, nós precisamos falar para Ele, precisamos. É maravilhoso quando você fala, faz muito bem. Amém? Mas nós não devemos ficar repetindo como se Deus Ele não estivesse entendendo. Ele sabe de todas as coisas. Glória a Deus. E aqui no verso 9, do 9 até o 15, o Senhor nos ensina chaves tremendas, coisas maravilhosas, revelações incríveis acerca da oração. O verso 9, ele nos ensina que quando formos orar, nós devemos orar com a consciência de que Deus é Pai, de que Deus é o nosso Pai. Se nós entregamos a nossa vida a Jesus, o seu Filho, confessando a Ele como único Senhor e Salvador, e permanecemos firmes nessa confissão, Deus é nosso Pai. Então nós devemos nos achegar a Ele como Pai, tá bom? Reconhecendo Ele como nosso Pai que está nos céus, ok? O Senhor nos ensina também que esse Deus que é Pai, Ele é santo. Logo, nós não podemos chegar de qualquer forma diante dEle. Nós devemos nos achegar com santidade. Amém? Por isso que nós devemos o quê? Pedir perdão pelos nossos pecados e nos arrependermos de verdade dos pecados. O Senhor nos ensina também que aquilo que nós formos pedir, nós não devemos pedir de forma egoísta. Nós devemos pedir de maneira que o reino de Deus seja beneficiado, que as pessoas elas sejam beneficiadas. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Então a vontade de Deus vem e a vontade dele é sendo feita. Então nós pedimos aquilo que manifesta a vontade do Pai aqui na terra. Amém? Por um exemplo, se eu peço dinheiro, eu não peço dinheiro para mim, eu peço dinheiro para nós, para que através de mim pessoas sejam abençoadas, o reino de Deus seja abençoado, a igreja de Jesus seja abençoada. Amém? O Senhor nos ensina também a confiarmos nele acerca de todas as nossas necessidades. Tudo aquilo que nós precisamos, ele nos ensina que devemos buscar em Deus. Por exemplo, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Deus é o nosso provedor. Se Deus é o nosso Pai, Ele é o nosso provedor. E nós devemos orar com esse entendimento. Amém? Glória a Deus. O Senhor nos ensina também que nós devemos, durante a oração, pedir perdão a Ele, confessando os nossos pecados, nossas falhas, iniquidades, transgressões e rebeliões. Mas antes de pedirmos perdão a Ele, nós devemos perdoar aqueles que nos fizeram mal, aqueles que nos causaram dano. Por quê? Para que nós sejamos perdoados, nós devemos perdoar. Essa é a revelação mais poderosa. Quem não perdoa não pode ser perdoado por Deus. E o perdão não é para quem merece, é para quem precisa. Nós não merecemos o perdão de Deus, mas nós precisamos do perdão de Deus. E Deus nos perdoa quando nós pedimos. Se com o entendimento de que perdão não é para quem merece, mas para quem precisa, nós perdoamos, nós perdoamos todos aqueles que causaram algum dano a cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Então, em Mateus capítulo 6, do 5 ao 15, é isto que o Senhor nos ensina. Lucas 18, do 1 ao 5, tem outras chaves poderosas. Já estamos finalizando já, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fique até o final para a glória de Deus. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz assim:
E ele falou-lhes uma parábola com este fim, de que os homens devem sempre orar e nunca desistirem. Tá? Aqui Deus nos ensina, Jesus nos ensina, por meio de uma parábola, que nós devemos orar sempre, nunca desistir. Que aquilo que estamos buscando, nós devemos insistir naquilo. Por um exemplo, se eu estou buscando do Senhor uma provisão, uma providência, eu devo insistir nisso. Eu não devo começar e parar. Eu devo insistir. E aqui ele conta a parábola da viúva, que tinha uma causa e ela levava continuamente diante do rei. Esse rei era ímpio. E de tanto importunar aquele rei, o rei falou: quer saber, eu vou atender logo essa mulher, porque dia e noite ela vem me importunar. Ou seja, ela foi insistente. Por ela ser insistente, o rei ouviu. Dirá Deus que é bom, pela nossa insistência não vai nos atender? Deus, além de ser bom, é o nosso Pai, vai nos atender. Então, nós devemos insistir em oração. Lucas, capítulo 18, do 9 ao 14, também o Senhor nos ensina uma outra coisa. E ele falou esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, que eles eram justos e desprezavam os outros. Jesus aqui nos ensina, através dessa parábola, em Lucas, capítulo 18, do 9 ao 14, que quando nós formos orar, nós não devemos orar com um coração cheio de orgulho. Nós não devemos orar com um coração soberbo, arrogante, prepotente, nos achando. Nós não devemos orar nos achando justos pelas nossas próprias justiças. O Senhor lhe conta a parábola de dois homens. Acho que era um fariseu. Isso, era um fariseu e um publicano. Tá? Era um religioso e alguém que não tinha religião. E o religioso dava graças a Deus. A palavra de Deus diz claramente que ele falava com ele mesmo. Ele orava com ele mesmo, tão orgulhoso que ele era. Não orava nem para Deus, orava para ele mesmo. Dizendo: Senhor, eu te dou graças porque eu não cometo pecados, porque eu dou dízimo de tudo, eu jejuo 2 vezes na semana, e blá blá blá, e não sou como esse publicano aqui que está do meu lado. Obrigado, Deus. Era assim que ele orava. Orgulhoso, soberbo, arrogante e prepotente. Você acha que Deus ouviu a oração dele? Escreve aí nos comentários para mim. Deus ouviu a oração deste? O que você pensa? Já o publicano, ele não tinha nem coragem de olhar para o céu, de tamanha vergonha que ele sentia. E a única coisa que ele conseguia era dizer que ele era pecador, reconhecendo que ele era pecador. Qual destes dois foi perdoado? Eu te pergunto. Deixa aí nos teus comentários, tá bom? No nome de Jesus. E eu quero fechar esse vídeo dizendo o que está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Orai sem cessar. Então eu te digo, ore sem cessar. Digo a todos que me ouvem, orem sem cessar. Amém? Em nome de Jesus. Orem em todo tempo. Orem com entendimento. Orem em línguas espirituais. Né? Orem sem parar. Tenha desculpas para orar. Não arrume desculpas para não orar. No nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão com seu Santo Espírito seja com cada um de nós. Não somente hoje, mas todos os dias de nossas vidas. Deixe o teu like, comente, se inscreve no canal. Você que é novo neste canal, seja bem-vindo. Meu nome é Mateus Oliveira Pontes, estou apóstolo no Reino de Deus, estou administrando a APM Church, a igreja que está trazendo avivamento para as nações, somando com as demais igrejas aí que têm estado alinhadas segundo a vontade do Senhor, sendo guiadas, sopradas pelo Espírito Santo de Deus. Então, grande alegria estar contigo, que Deus te abençoe grandemente e nos encontramos no próximo vídeo. Deus te abençoe, shalom, shalom.